Está no ar o Disrupt Podcast, com Alexandre Barbosa, Alfredo Copete e convidados. Informações acessíveis sobre inovação, tecnologia e direito em um formato dinâmico e simples. O Disrupt Podcast está no ar. Olá pessoal, estamos em mais um Disruptcast. Hoje conversaremos com Patrícia Pires. Boa tarde, Paulo Pegoraro. Patrícia falará conosco acerca das novas tecnologias, sempre esse tema, né, relevante agora, direcionado às execuções trabalhistas. Boa tarde, Patrícia. Boa tarde, professor Alfredo. Que bom recebê-la aqui hoje. Boa tarde, professor Alfredo. Boa tarde, Paulo. É uma alegria estar com vocês aqui hoje para falar sobre um tema tão importante para a efetividade da execução, que é as ferramentas tecnológicas, né, usadas na execução trabalhista. Ainda mais hoje que a taxa de congestionamento na Justiça do Trabalho, segundo os dados do CNJ, chega a 64%. Embora tenha melhorado muito de uns anos para cá, ainda é uma taxa muito grande, muito alta. Porque imagine você, né? De inadimplência. De inadimplência. Não execução, no caso. É isso, de inadimplência na execução, né? Então, isso quer dizer que cada 10 reclamantes que entram com ação trabalhista, apenas 3 recebem seu crédito. Isso é uma taxa muito alta, né? E isso acontece por diversos fatores, né? Seja porque a empresa realmente não tem como pagar, né? E nesses casos não tem muito o que fazer e a gente tem que olhar com a maior sensibilidade, né? E tentar ponderar o direito do trabalhador em receber o seu crédito e o direito e o mínimo existencial do devedor, né? Tem outras empresas que elas têm potencial financeiro para pagar, só que elas postergam até o último momento para pagar, mas depois que finalizados os recursos, elas pagam. E tem aqueles que realmente eles blindam o patrimônio, fazem de tudo para não pagar a execução, e aí sim a gente precisa de atos mais efetivos, né, para buscar o patrimônio desses inadimplentes. E como que as novas ferramentas tecnológicas assim têm servido para tentar assegurar o pagamento dessas verbas, quando devidas, né, no âmbito da Justiça do Trabalho? O que tem se utilizado de mais inovador disso lá? Paulo, nós temos mais de 30 ferramentas disponíveis para buscar o patrimônio. Temos o Sisbajude, que eu acredito que é o mais efetivo e que é o mais conhecido. Que é a penhora em conta, né? Que é a penhora em conta, né? Mas o Sisbajude, ele não se resume a isso. Ele também, através do Sisbajude, a gente vê a movimentação financeira, a gente vê, através do CCS, que também é o mesmo cadastro, né, do Sisbajude, a gente consegue ver endereços, a gente consegue ver várias outras informações. Então, a gente tem o Sisbajude, a gente tem o Renajude, que é a busca de veículos através do CNPJ e do CPF da parte. A gente consegue relacionar todos os veículos em nome do executado. O Renajude, ele busca no Brasil inteiro as informações. No Brasil inteiro. Uhum. E através do Renajude também a gente consegue fazer restrição de licenciamento, de transferência, restrição de circulação. A gente também consegue penhorar a CNH pelo Renajude. Claro que isso é uma medida típica, é uma das últimas medidas utilizadas. Bloquear a habilitação do devedorista. Isso, bloquear habilitação, passaporte. O Renajude a gente não consegue bloquear o passaporte. O passaporte daí é através de ofício, né? Ofício para a Polícia Federal. Ainda não, por enquanto, o passaporte a gente não consegue. O Renajude é mais a CNH mesmo. Então, esses convênios, eles são convênios que penhorem o bem em si, né? E além deles, a gente tem o CENIB, que é muito efetivo também, que é o Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens, né? Isso mesmo. E o CENIB, ele busca onde essas informações? Em cartórios de registro de imóveis, né? Então, se tem um imóvel registrado do devedor, também o CENIB pode alcançar. Alcança. Alcança todos os imóveis registrados junto a cartório de registro de imóveis. E daí a indisponibilidade do bem, que não se confunde com a penhora, embora a gente consiga também fazer a penhora de uma forma eletrônica, mas daí é mediante o ONR.
Só que nesse caso, minha vara a gente não utiliza muito porque eu acho interessante fazer a penhora por oficial de justiça para poder avaliar o bem de forma correta, mas existe essa possibilidade também. E se o devedor começa, por exemplo, a usar laranjas, a usar outras empresas para desviar o patrimônio, para não querer pagar, como é que pode se fazer? Nós temos várias ferramentas que a gente consegue identificar facilmente a existência de laranjas. Por exemplo, o CCS a gente consegue ver a movimentação financeira, consegue ver todas as contas que o devedor tem, quem que está movimentando essas contas, a gente consegue ver. Em uma última análise, em uma última tentativa, a gente consegue também quebrar o sigilo financeiro e aí, através do SIMBA, a gente consegue ver todos os relacionamentos do executado, mas isso, como exige uma quebra de sigilo bancário, é algo assim que dificilmente a gente utiliza. Poucas execuções chegam a esse patamar, né? Porque é algo que é necessário uma decisão judicial bem embasada, com indícios reais de fraude. Então, nem todas as execuções são utilizados o SIMBA, mas existe sim o SIMBA. Isso sempre se dá com uma ordem do juiz a partir de uma fundamentação, né? Porque a gente viu agora mesmo nesse problema da CPMI do INSS e do Banco Master, né? Uma reviravolta, porque uma hora a CPMI mandou devassar o sigilo fiscal andem, né? Do pessoal, inclusive envolvido com um dos ministros do Supremo. A outra hora era o filho do presidente, que aí eles mandam rever. Então não é depende de uma fundamentação para chegar nisso, né? O SIMBA, ele na verdade ele foi criado para investigar que é o nome daquele personagem da Disney, né? Exatamente. Na verdade, a gente tem que entender, até para o ouvinte ficar mais esclarecido, nós estamos falando de um processo judicial, né? Que é a execução judicial, né? Então, houve uma decisão judicial, está se executando essa decisão, e tudo isso que a Patrícia teve uma condenação, exatamente, né? Já teve audiência, já teve defesa, já foi bem lá na frente, né? Não chega assim, chega lá e já vai bloqueando o dinheiro. Que a Patrícia está nos contando também, Pegoraro, é por meio de decisão judicial. Sim. Né? E outra não é a parte, vai lá, vamos fazer isso e aquilo. Não. Ninguém terá sua vida dizimada. Jamais. E outra coisa, os convênios, eles têm rastreabilidade. Então, a gente consegue ver quem pesquisou, por que pesquisou. Então, tudo tem uma finalidade. É feito com base naquela finalidade. Não é feito de forma indiscriminada. O juiz não pode ficar... ou o servidor ficar vendo conta bancária indiscriminadamente, isso não acontece mesmo porque tem rastro, a gente consegue identificar o rastro, o que está acontecendo e por que foi feita aquela pesquisa, né? Então, além desses convênios, tem os convênios constritivos, que é o Cisbajude, o Renajude, aí tem o CENIB, que é o convênio de pesquisa, né, de imóveis, que eu já falei. Além desses, que são os mais efetivos, com certeza, se eu for selecionar os 3 mais efetivos, são esses. E além desses, também existe o Sniper, que é um convênio muito interessante, que ele tem uma base de dados complexa. Ele tem a Receita Federal como base de dados, tem o Navijude, o Datajude. Então, ele traz uma rede de informações de forma que você consegue identificar ali a relação do executado com alguma outra empresa, se ele tem outras empresas, e isso possibilita, após o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, a inclusão de uma empresa ou de um sócio, né, no polo passivo, para que a gente possa também procurar bens em nome desses sócios. Nossa, são tantos os convênios. Agora, uma coisa que eu observo é que muitas vezes, pelas pessoas não conhecerem os convênios, não saberem analisar a informação que eles trazem, deixam de conseguir ter efetividade na execução. Então, esse é um ponto que merece ser destacado, da importância de estar estudando esse tema, de conhecer quais os convênios a gente tem disponível, porque convênios a gente tem, informação a gente tem, mas a pessoa tem que saber pedir, tem que saber analisar e aplicar o caso concreto, né?
Então, se a empresa ou o devedor de uma ação trabalhista estiver devendo, acabam encontrando de um jeito ou do outro, né? Encontramos. E comparativamente, assim, se a gente analisasse muitos desses programas que a Patrícia se referiu, são do Conselho Nacional de Justiça, né? Que implementou dentro do programa Justiça 4.0, né? Mas se a gente olhar assim para 5 ou 10 anos atrás, esses sistemas permitiram uma efetividade melhor da satisfação, do pagamento dos débitos trabalhistas? Quais eram os índices anteriores aos sistemas e atualmente? Sim, com certeza. Foi uma verdadeira revolução, né? Especialmente o Renajude, que foi um dos primeiros, né? Que foram criados, que agora transformou no Sisbajude, ele permitiu que o dinheiro fosse bloqueado de forma rápida, né? Situações que antes a gente demorava meses ou até dias para encontrar algum rastro, né? Algum rastro de um laranja, de um sócio oculto, hoje facilmente, às vezes em minutos, a gente consegue ali identificar. Só que vale a pena destacar que o judiciário, ele não faz isso de ofício, o juiz ele não faz isso de ofício, né? A partir de 2017, após a reforma, é necessário que as partes solicitem, né? Que as partes requeiram o início da execução e as medidas executórias que elas pretendem. O entendimento majoritário é nesse sentido, né? Então, a gente ainda tem um princípio constitucional e da inércia da jurisdição que, infelizmente, não é tão cumprido assim, mas que a gente preza pelo cumprimento, né? O juiz não age de ofício, né? Via de regra, assim, tecnicamente... Salvo no ius postulante, né? Quando há o ius postulante, o juiz ainda age de ofício. Mas claro, fora o ius postulante, vamos explicar, é quando a parte, né, na Justiça do Trabalho ainda pode, né, como no juizado especial, a parte pode ir à justiça sem advogado. Isso. Né? E aí o juiz ele faz ele cria um mecanismo de atuação ali para entender mais ou menos. Embora o ius postulante não afaste a inércia, né, da jurisdição. Não afasta. E o devedor trabalhista, ele também pode ir para o Serasa, é? Vai para o Serasa. A gente tem o Serasa Jude, que é uma ferramenta que também ali por simples toque ali a gente já oficia o Serasa solicitando a inclusão do devedor nos dados, no banco de dados do Serasa. E essas providências todas, quando vai atingir o devedor, tem alguma preocupação envolvida nisso com relação, por exemplo, à proteção dos dados, ao sigilo do fiscal, ao sigilo bancário? Como é que se lida com isso na Justiça do Trabalho? Sim, há uma preocupação quanto a isso, tanto que é necessário uma decisão judicial, especialmente para quebra de sigilo bancário, para quebra de sigilo fiscal, né? Aproveitando, falando de sigilo fiscal, a gente tem um Infojude, que a gente consegue pegar as declarações de imposto de renda. Além das declarações de imposto de renda pelo Sijude, a gente vê, tem o DOI, que é a Declaração de Operações Imobiliárias, né? Declaração de Operações Imobiliárias. A gente tem a Declaração de Movimentação Imobiliária também. Por exemplo, se o executado compra direto com a construtora, lá fica o lastro, a gente consegue identificar. Então, a gente... E se o devedor compra criptomoeda? Então, hoje, o Conselho Nacional de Justiça, ele já prevê o CreptoJude, né? Só que hoje ele ainda não está em funcionamento. Então, quando acontece isso, a gente tem que oficiar a Associação Brasileira de Criptomoedas para elas prestarem essa informação, né? Prestarem acerca da existência de criptomoedas em nome do executado. Depende de onde ele comprou a criptomoeda, né? Comprou uma corretora, uma corretora oficial, vai ter esse lastro, né? Esse caminho, mas normalmente no mercado paralelo das criptomoedas que a gente... Né? Eu já adianto que até hoje não teve qualquer efetividade claro, porque é algo novo, né? É um bem econômico ainda em desenvolvimento, os estados não estão preparados, nós já falamos várias vezes de cripto aqui, né? Então, e muitas vezes a gente vê, inclusive, né, trazendo agora para a questão da Rússia, né, da guerra com a Ucrânia, os russos criptonizaram todos os seus investimentos para sair, foram excluídos do sistema SWIFT, que é o Sistema Internacional de Lastro Econômico, e, querendo ou não, continuaram vivendo do mesmo modo, porque trouxeram toda a sua riqueza para um patrimônio em cripto, né, que usa mercados paralelos, sistemas
confiáveis no sentido, né, criptografados, etc., que não tem capacidade nenhuma, por enquanto, pelo menos, né, dos estados, dos órgãos públicos em rastrearem, né? Sim, isso mesmo. E quando a pessoa, por exemplo, é atingida com uma medida como essa, com o Cisbajude, com o Renajude, com o CENIB, o devedor trabalhista também pode exercer a sua defesa com relação a isso, né? Depois disso, ele acaba também sendo ouvido, né? Sim. Como é que funciona isso? Ele pode exercer sua defesa através do embargo da execução, né? Desde que Por exemplo, penhorou o dinheiro da conta salário, penhorou o dinheiro do seguro, ele vai lá e se justifica, né? Sim, a penhora de valores é por simples embargos da penhora online. Não precisa nem estar o juízo garantido. É só ele opor essa defesa? Essa defesa que o juiz analisa e se realmente né, for salário mesmo, o juiz vai liberar. Só que é claro que hoje tem o tema 75 do TST, que possibilita também a penhora de salários, né, desde que observado 2 requisitos, que é até 50% do salário líquido do executado e desde que mantido um salário mínimo. Então, agora tem esse tema, que foi um importante tema para a execução e que está possibilitando grande efetividade. Mas, é claro, tem que ser analisado o caso concreto para observar o mínimo essencial do executado, né? Tem que fazer uma ponderação ali, né, do direito do credor em receber seu crédito trabalhista, do hipossuficiente também, que também isso, querendo ou não, reflete na dignidade da pessoa humana dele, e ponderar com a dignidade da pessoa humana do empregador, que, como eu falei, tem empregadores que realmente estão blindando o seu patrimônio, agora tem outros que não, que realmente não têm, e esses realmente a gente tem que olhar com maior cuidado, com um olho mais sensível e tendo em vista sempre os princípios constitucionais. Mas isso me parece, esse fato é um fato sensível, né? E depende muito da perspicácia, até da paciência do juiz, né? Em avaliar corretamente, né? Então, mas cognitivamente, a questão dessa circunstância de fato, né? É uma circunstância bem sensível mesmo, que tem que ser analisado com todo o critério que ela merece. E a gente espera que os juízes façam isso, né? Qual que é a maior queixa dos devedores? Quando o devedor é atingido, assim, quais costumam ser as maiores queixas, assim, deles por conta desse uso da tecnologia, assim? Você identifica de alguma maneira alguma situação ou é bem, olha, meu é bem de família, ou é uma situação que atingiu um dinheiro que não é dele? Qual que é o maior, ou usa o veículo para trabalho? Qual que é a maior queixa que você tem visto assim disso? Bem de família, sempre falam que é bem de família, né? Sempre tentam ali caracterizar como bem de família. Salário, sempre falam que é salário, mas falar é uma coisa, comprovar é outra, né? Tem que comprovar, realmente tem que juntar extratos, demonstrando que aquele valor efetivamente se trata de salário. Os 2 argumentos maiores realmente são esses, que é salário, ou que o carro não é dele, né? Embora esteja no nome dele, fala que já passou para terceiros, daí, né, tem que analisar, né, as provas, quando que se deu essa transmissão para o terceiro, se foi antes ou depois da inclusão do executado na demanda ali, para, né, a gente ver se tem fundamento ou não. E quando se trata de por exemplo, um youtuber, um influencer, como é que se faz para poder, por exemplo, penhorar uma monetização da rede social, para bloquear um crédito? Tem algum sistema que permite isso ou vai depender da iniciativa da parte? Olha, eu nunca vi um caso como esse, né? Mas a gente tem que pensar sobre isso, que daqui a pouco realmente vai... Porque tem muito dessa economia digital, né? Então você acaba tendo uma informalidade até decorrente disso, que às vezes você não pega num bloqueio, não pega numa ordem específica, numa ordem genérica, mas numa ordem específica pode também ser atingido, e os né? próprios contratos de trabalho, crédito, né, de Uber, crédito de iFood, crédito de, né? Você pode ter em outras plataformas. Mas eu digo, o próprio contrato de trabalho das pessoas que trabalham com os youtubers é um contrato de trabalho já bem difícil de ser caracterizado. Muitos são contratados com pessoa jurídica e tal, né?
É algo a se pensar, né? Essa digitalização do contrato também, né? Para se comprovar, primeiro se comprovar para depois executar, inclusive. Agora tem aquela questão também da pejotização, né? Isso. Se houver contrato, pessoa jurídica, a princípio não, a competência não seria mais a justiça do trabalho. Então a gente O tem outra Supremo coisa que a gente tem que esperar resolver. O Supremo tá retirando qualquer dúvida sobre a legalidade da pejotização, né? Ele está estabelecendo os critérios praticamente absolutos e pejotizou. É muito difícil, embora o TST, os TRTs voltem, né? Rompam com a PJ, né? O Supremo está estabelecendo os critérios que a pejotização está indicando, vamos dizer assim, que a pejotização vai ser o futuro das relações de trabalho. Exatamente. Eu acho isso muito triste, né? Porque a Justiça do Trabalho é a justiça competente para analisar a relação de emprego, os requisitos. Então, eu acho que isso, enfim... Esse é o problema, e aí vamos num caso mais específico, esse é o problema que o Supremo ser o último grau de recurso, né? Sim. Se mantivesse a ideia originária de um tribunal constitucional específico e os tribunais superiores resolvessem as questões infraconstitucionais e último grau de recurso, o Tribunal de Cassação seria o ideal, né? Mas nós não vemos assim, né? Existe um professor português que nós todos conhecemos, que é o Canotilho, que ele diz: o Supremo Tribunal Federal é o tribunal mais poderoso do mundo, o brasileiro, né? Não é porque as pessoas que estão lá... Não é por isso, é porque a competência dele é muito ampla, né? Então, face a essa competência, claro que o poder exacerba, né, dentro dessa estrutura institucional. É verdade. E aí acaba também podendo, às vezes, mudar uma estrutura institucional que está dada já há algumas décadas, já que envolve mesmo a própria noção da justiça do trabalho e o conceito do vínculo empregatício, que disso decorre. Né? Exato. Embora, por outro lado, o mesmo Supremo é o Supremo que esvaziou a reforma trabalhista. Aos poucos, vem esvaziando, vem criando dificuldades, vem, por exemplo, do empregado que é condenado, também acaba não arcando com sucumbência. As custas, né, também. Então, esse que é o problema, quer dizer, o Supremo, problema não, mas essa atribuição de competência ao Supremo, tal como assim se deu, né, em caráter difuso e concentrado, depende do vento ideológico que se está adiante, né? Pode ser para lá e pode ser para cá. Diz um amigo nosso, um professor amigo nosso, que 2 erros não dão um acerto nunca. Né? Não é porque errou para lá, errando para cá, vai dar no meio. Não adianta. Né? 2 erros são só 2 erros. Não é um erro não compensa o outro em hipótese alguma. Mas a Justiça do Trabalho é a que mais arrecada para o INSS, né? Então, embora eles estão tentando diminuir a competência e dificultar aí a Justiça do Trabalho, né? Mas além de ser a que mais arrecada, a gente é uma justiça muito eficiente, né? Se vocês verem ali, de 2023 comparado a 2024, teve um aumento nos processos em 20%. E a nossa produção aumentou em 13%, embora também tenha havido uma diminuição no número de servidores. Isso é claro que as ferramentas tecnológicas com certeza ajudam nesse aumento de produtividade, mas também o comprometimento dos servidores, a eficiência dos servidores também fazem com que a gente chegue nesses números. Então, quer dizer, a Justiça do Trabalho está se preparando, né, para como todas, né? Como todos os outros ramos, né, tem se preparado profundamente com base nessas novas ferramentas todas que estão à disposição, né? Sim. Exatamente. Dentro de um controle, de fiscalização, de proteção de dados, de assegurar até em determinada medida o sigilo, né? Disso, o mundo digital nos impõe essa realidade que é intransponível, né? Principalmente para os devedores, que vão estar sujeitos a esse tipo de estrutura que vai ser colocada, né? Com certeza, é uma realidade que está aí, que a gente tem que usufruir dela, né? E tirar o proveito para a efetividade da jurisdição, para a celeridade, para a eficiência, né? Para atingir as metas do CNJ, né? Tem isso também, né? Virou todo um grande pacote de gestão jurisdicional. Né? Sim. O CNJ faz o guarda-chuva em todas as esferas da jurisdição e diz, façam desse modo. Que também é um problema, tema para outro programa, né, Pegoraro? Mas o papel do CNJ nisso tudo também é algo a ser discutido,
né, dentro da estrutura tecnológica e da inteligência artificial especificamente. Mas, infelizmente, não temos tempo para mais nada. O nosso tempo foi-se hoje rapidamente. Quero agradecer a Patrícia, Paulo Pegoraro, que está aqui me ajudando, né, na ausência do querido Alexandre Barbosa. E semana que vem tem mais Disruptcast aqui na CBN, às terças-feiras, às 16h30. Também no Spotify e no YouTube. Obrigado. Obrigado a todos. Obrigada por essa oportunidade. Você ouviu na CBN Disrupt Podcast com Alexandre Barbosa e Alfredo Copete.